Eu hoje estou aqui com muita alegria, recebendo Antônio Bradfield Júnior, que é advogado, que acaba de lançar a obra Introdução ao Estudo do Sports Law, o Direito do Esporte Eletrônico, um livro que fala sobre as relações jurídicas dos atletas com os clubes, os streamers, os principais contratos no ecossistema do esporte eletrônico, sobre a questão da regulação, se é necessária, e também com o Thiago Almeida, que é CEO da organização Marrento Esportes, uma equipe de esportes eletrônicos. O nosso bate-papo não poderia ser de outra coisa que não seja o próprio esporte eletrônico, né? Na primeira parte, o Antônio nos ajudará a entender o que é, como é protegido, se está amparado pelo sistema jurídico brasileiro, se precisa de regulamentação especial. E a segunda parte, o Thiago poderá nos descrever a visão dele, a partir da sua experiência, sobre o funcionamento de uma equipe de esportes, comentando sobre proteção legal, negócios e investimentos, né? Nesse segmento, os números são estratosféricos, né? Estima-se que haja 2 bilhões e 300 milhões de gamers pelo mundo, né? Então, a gente tenta aí pensar do universo dos videogames às competições organizadas internacionalmente, né? Que fenômeno é esse? O chamado esporte eletrônico, ou por alguns o e-sports, né? Eu pergunto para o Antônio se ele pudesse explicar para a gente, né, o que é o esporte eletrônico, se tem regulamentação no Brasil e como é que é protegido, né? Ok. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Pessoal que entrou já, estou vendo alguns rostos conhecidos por aí. Agradecer ao Thiago também por participar, falar um pouco sobre a vivência dele, né, no Marrento, vivência do cenário, olhar do cenário. E acho que primeiro o importante é a gente posicionar o que é o esporte eletrônico, né? Diferenciar um pouco o que é esporte eletrônico de jogos digitais, né? São questões diferentes, às vezes ocorre essa confusão quando a gente fala de games, indústria dos games, mas existe dentro ainda da relação dos jogos eletrônicos. Dentro dos jogos eletrônicos existe um outro mercado, que é o mercado dos esportes eletrônicos. Então você tem hoje a indústria dos games, que é aquela indústria que produz os jogos, que tem toda a questão envolvendo propriedade intelectual de criação dos jogos, e dentro desse cenário dos games você tem a parte competitiva, né? O cenário competitivo dos jogos, que são os jogos eletrônicos, que é o esporte eletrônico, que são as competições formadas para o desenvolvimento, prática, disputa entre equipes, entre atletas. E esse é o foco principal, né, da nossa discussão, é o foco principal da minha obra, que é tratar sobre esse cenário, o cenário do esporte eletrônico. E aí, falando sobre a conceituação do esporte eletrônico, havia, né, ainda há uma discussão sobre se o esporte eletrônico ele é considerado um esporte ou se é só uma forma de entretenimento, mas é uma situação e uma discussão que já vem sido criada, debatida, já avança muito para a identificação dessa prática criada como verdadeiro esporte. Por quê? O desenvolvimento grande. Hoje você tem competições organizadas com regras, competições desenvolvidas com altos padrões de desempenho, é cobrado dos atletas desempenho, dedicação, treino. Então, hoje você consegue enxergar nesse cenário do esporte eletrônico um cenário muito similar ao do esporte tradicional. E não só das equipes, da forma de organização e das disputas, mas os próprios atletas. Hoje, a rotina desses atletas, né, dos jogadores de esporte eletrônico, são rotinas muito similares a rotinas de atletas, por exemplo, do futebol. Então, você tem hoje horário de treino, você tem o acompanhamento psicológico, o acompanhamento nutricional desses atletas, você tem o desenvolvimento deles, não só o desenvolvimento interno, mas o desenvolvimento dele como tática, treino.
aperfeiçoamento dentro do jogo. Então, hoje o cenário ele está dentro de um nível profissional muito avançado e que as práticas elas são muito similares ao do esporte. Então, se você tem hoje práticas de esporte eletrônico similares ao do esporte tradicional, é muito automático que você faça essa relação, não só a relação de identificação jurídica dessa prática como uma prática esportiva, mas das identificações legais, dos regimentos legais que já existem para você lidar com as situações. Contratos, as relações jurídicas, elas hoje se aperfeiçoam. Oi? Essa similaridade que você comentou, talvez não seja tão claro para todo mundo, digamos, as pessoas que estão mais distanciadas dessa imersão que você fez, que similaridade você poderia citar para a gente melhor entender, assim, essa compatibilidade do esporte eletrônico com o esporte tradicional, né? E até Sim. Pensando nessa explanação que você vai desenvolver a respeito do que tem como proteção e o que no arcabouço jurídico já sustenta o esporte eletrônico. Então, só para a gente tentar visualizar melhor aquelas pessoas que não são os gamers de passatempo, né? Que têm um pouco Sim. mais de dificuldade sobre o assunto. Só para compreender um pouco o cenário, contextualizar o cenário, hoje essas práticas que se iniciaram mais como disputas, elas atingiram níveis profissionais. Então, hoje você tem equipes profissionais, já com estruturas profissionais, com toda a estrutura e com toda a criação e o backstage que você tem hoje de um esporte tradicional. Então, hoje, um atleta de esporte eletrônico, ele tem toda a rotina dele, toda a rotina, a participação, o desenvolvimento da carreira dele é muito similar ao do esporte tradicional. Então, hoje, as estruturas dos times de esporte eletrônico já estão muito similares, por exemplo, a grandes times de futebol. Não só na questão de investimento, de participação no mercado, mas no próprio desenvolvimento deles. Então, essa mudança, essa profissionalização do cenário do jogo eletrônico trouxe a questão da teoria da aparência. Então, quando você identifica essas relações, elas são relações muito similares ao de qualquer outro esporte. Então, as relações jurídicas, por exemplo, do esporte eletrônico, quando começaram, os contratos eles eram feitos, como qualquer mercado que inicia, né, são feitos não obedecendo às relações reais que existem. Né? Mas hoje, com o desenvolvimento e a identificação desses atletas, a cobrança desses atletas como verdadeiros profissionais de prática esportiva, atrai similaridade e atrai também os regulamentos já existentes para aplicação do esporte eletrônico. Então, hoje nós temos a lei desportiva. Então, a lei desportiva, ela, dentro da atuação do esporte eletrônico, das práticas, das relações que existem, esses conceitos são aplicados diretamente no esporte eletrônico. Os contratos, a forma de desenvolvimento, todas as relações jurídicas esportivas, elas são assimiladas hoje no esporte eletrônico. Então, as equipes profissionais que atentam a essas questões de regularidade já olham os seus atletas como verdadeiros atletas e já adaptam esses contratos para contrato de trabalho especial de esportivo. Então, quem joga no smartphone despretensiosamente nas horas vagas e quem separa as horas do dia para jogar profissionalmente, a gente pode dizer que ambos são gamers, né? Mas nem todos atuam com essa dedicação, que é o que você falou do profissionalismo, que transforma um jogador em atleta, né? Então, a gente pode dizer que é satisfatória a regulamentação esparsa que existe. Por exemplo, aplica-se o direito desportivo, o direito do trabalho, né? Se não há esporte, não há esporte sem atleta, né? Então, a gente entende que o reconhecimento do jogador tem que ser como um atleta. Imagino que seja uma decorrência do reconhecimento do esporte em si, né? Então, ele precisa ter um contrato profissional, ele precisa ter um clube, ele precisa pertencer a uma equipe para ele ser reconhecido como
um jogador, um gamer profissional? Como é isso? Ou é mais diluído? Isso é menos formal? Como está sendo aqui no Brasil? Aí a gente tem que diferenciar o que é o jogador, né? O jogador casual, que é aquele que joga o videogame, usa isso como hobby, até tem a sua participação no cenário competitivo, mas não profissional, não tem isso como uma profissão, e do jogador profissional. Hoje nós temos jogadores que são dedicados, as carreiras deles são focadas para jogos eletrônicos. Então, eles são realmente atletas. A profissão dele, efetivamente, é atleta de esporte eletrônico. Então, esse jogador... Inclusive com preparo físico, né? Para poder conseguir ficar horas e horas, né? Sim. E preparo psicológico, né? Essa é uma outra questão que alguns... Acho que o Thiago queria comentar alguma coisa, Antônio. É só pontuar que realmente o preparo intelectual, principalmente, é muito importante, como você colocou. Isso aí não pode faltar, né? E tem algumas questões, por exemplo, quem defende que o esporte eletrônico não pode ser considerado um esporte, tenta atribuir a prática do esporte eletrônico como uma não atividade física, uma não atividade motora. Então, se você não tem atividade física e atividade motora, isso não pode ser caracterizado como esporte. Mas o fato de você estar sentado não quer dizer que você não tem uma atividade física. Então, o xadrez é considerado um esporte? Que eu saiba, ninguém joga xadrez correndo, né? O xadrez ele é classificado como os esportes da mente, né? São esportes que utilizam a capacidade mental para o desenvolvimento e para a prática. Eu entendo que o esporte eletrônico ele é uma junção não só de um esporte da mente, como um esporte que tem sim atribuição física. O fato de você estar sentado, olhando para o computador, aquilo faz com que você movimente várias partes do seu corpo, né? Você tem o número de cliques que você realiza, o número de movimentos que você faz com a mão, a questão da movimentação ocular. Então, há vários movimentos e a própria frequência cardíaca e respiratória, ela é muito similar à de um atleta, né? Já foram feitos experimentos e testes de competição. Se eu não me engano, foi feito um experimento no CBLOL de 2016, se eu não me engano, 19, onde foi monitorado a frequência cardíaca e respiratória do atleta. E nos momentos principais da competição, a frequência cardíaca e respiratória era muito similar à de um atleta de campo, por exemplo, de futebol. Então, isso demonstra que... É grande, né? Isso demonstra que, assim, é um pouco de mito, né? Você dizer que o fato de você estar sentado em frente ao computador, você não está realizando uma atividade intensa, física e corporal. E me diz uma coisa, Antônio, eu lendo a sua obra percebi que já existe uma indústria derivada do esporte eletrônico, né? A indústria do streaming de games, né? Então, querendo que você fale um pouco mais desses atores sociais que estão envolvidos no jogo eletrônico, eu pediria para você comentar, por exemplo, que há por parte da indústria interesse na criação de comunidades engajadas, né, de jogadores, mas tem também o desafio dessas comunidades serem alimentadas, né? Então aí eu jogo para você o que fazem os streamers. Os streamers também são jogadores, são atletas? Se pudesse explicar para o pessoal. O cenário do esporte eletrônico ele vai além do atleta e da equipe. Quando a gente pensa no esporte eletrônico, ele é um mercado que ele abre várias possibilidades de profissões, né, de inclusões dentro desse mercado. E então você vai ter o jogador, você vai ter toda a base administrativa da equipe. Então você vai ter um administrador, o pessoal do financeiro, jurídico, marketing, RH. Você vai ter dentro da indústria a criação de conteúdo, porque os jogos eles são, em grande parte, são jogos online, então a distribuição, a transmissão desses jogos são feitos pela internet, então você vai ter toda a parte de produção e transmissão dentro das equipes. Você vai ter os produtores de conteúdo, porque por ser um esporte totalmente ligado às comunidades, às redes sociais e à internet,
a produção de conteúdo ela é uma das fontes principais, não só de divulgação, mas de receita para os clubes. Então aí você vai ter o streamer, que é é a pessoa que produz o conteúdo, né? O streamer hoje ele está ligado diretamente às organizações, então é um outro mercado, que é o mercado de divulgação e produção de conteúdo, que o jogador pode ser um streamer também ou não. Existe só o streamer que é streamer, é o que produz conteúdo, ele não compete, mas ele também é uma peça, um personagem importante aí no mercado de trabalho do esporte eletrônico. Antônio, dá uma esmiuçada para nós. Que tipo de conteúdo é esse que ele produz? Os streamers, eles nascem com a produção de conteúdo jogável, né, por exemplo. Como que criou o streamer? O streamer E não tem nada a ver com produção, tem nada a ver com a atividade da desenvolvedora de criação de software. De não. É outro conteúdo. É outro mercado. O mercado do streamer nasceu com aquele jogador casual que jogava e divulgava a sua gameplay, né? Divulgava o seu jogo na internet. E fazia isso, ou ele faz de forma gravada, ou ele faz de forma ao vivo, dentro das live streams. Então, se você entrar hoje nos canais principais de stream, como a Buia, a Twitch, Nimo TV, o YouTube, você vai ter os canais de streamers. Então, você pode acompanhar aquela pessoa jogando. Então, ela não só joga, ela faz um entretenimento, ela tem uma comunidade, ela interage com o público. E são produtores de conteúdo que trazem com eles centenas, milhares de pessoas assistindo eles jogarem e interagirem. Então, é uma forma de conexão com a comunidade gamer, com a comunidade de esporte eletrônico também. E as equipes têm os streamers atrelados a elas para produzirem conteúdo e para engajarem as suas comunidades e trazer a sua fanbase, né, que são os torcedores, para dentro desses clubes. Então, os streamers, eles são contratados para produzirem conteúdos que trazem informação, trazem receita e trazem também divulgação da marca dos clubes. Então, eles não necessariamente são atletas, eles podem ser atletas, mas eles podem atuar somente como produtores de conteúdo, como streamers. Há uma estrutura tecnológica inovadora por trás desse fenômeno todo, né? Acho que até o desenvolvimento do jogo eletrônico, do esporte eletrônico, aliás, me corrigindo, do esporte eletrônico, não do jogo eletrônico, como bem diferenciou o Antônio, né? Ele tem toda uma proteção que é inerente à propriedade intelectual, né? Temos as patentes consoles, direito autoral dos softwares, design de cenários, os direitos de imagem e voz de personalidades, as trilhas sonoras, as marcas dos patrocinadores. E aí o Antônio poderia comentar como é que hoje, no nosso cenário, está sendo essa importância da propriedade intelectual, né? Como é que ela interage aí com esse universo do esporte eletrônico? Acho que a questão da propriedade intelectual, ela é o ponto principal de discussão quando a gente fala sobre esporte eletrônico e a diferença que o esporte eletrônico tem do esporte tradicional, né? Desenvolver, por exemplo, a prática do basquete, do futebol, eu posso simplesmente comprar uma bola, jogar e estou desenvolvendo uma prática esportiva sem nenhuma interferência, sem nenhuma participação de terceiros. O esporte eletrônico, ele tem um personagem que é a desenvolvedora. Então, para eu poder desenvolver a minha prática esportiva eletrônica, eu preciso de um jogo, né? Toda essa prática eletrônica ela é desenvolvida dentro de uma plataforma onde é criada por um desenvolvedor, e esse desenvolvedor tem a propriedade intelectual desse jogo. Então, essa é a grande diferença. Eu tenho um terceiro, um personagem diferente dentro da relação esportiva. Eu não tenho só o Estado, o cidadão, a promoção do lazer e competição. Eu tenho a desenvolvedora, eu tenho um ente privado que necessariamente precisa disponibilizar esse jogo para que a prática esportiva ela possa acontecer. Então, os campeonatos, todo o desenvolvimento dessa prática, todas as ligas, elas precisam do aval da desenvolvedora. Então, elas só existem, elas só são desenvolvidas com o aval de quem detém a propriedade intelectual desse jogo, que é a desenvolvedora. Então,
A desenvolvedora, ela age não só como uma distribuidora do jogo, uma criadora da plataforma. Ela age como divulgadora e impulsionadora do esporte eletrônico, porque é ela que desenvolve as principais ligas, é a desenvolvedora que cria as principais oportunidades de competição. Então, existe essa participação do ente privado no desenvolvimento do jogo eletrônico, do esporte eletrônico. E a monetização não está no jogo em si, está nas competições, no engajamento. Está nas competições. O esporte eletrônico, ele tem as competições têm as suas premiações, e essas premiações hoje está alcançando cifras bem altas, né, Thiago? Se a gente for falar, Sim. por exemplo, de Dota, acho que ainda é o principal valor, né, a principal modalidade que paga mais ainda é o Dota, mas os prêmios estão cada vez maiores, cada vez mais altos. Pelo que eu recordo, chegamos no Dota, a última que eu me recordo foram 34 milhões, né, de dólares. Puxa. E, Thiago, aproveitando a sua fala, como são formadas as equipes, Thiago? Vamos lá. Eu acho que, assim, primeiro, comparando, até pegando um pouco do gancho do que o doutor pontou, a estrutura de uma equipe de esporte eletrônico, ela não tem muita diferença de uma estrutura organizacional de uma empresa, né, do setor corporativo. Então, você tem dentro de uma área de um time de esporte eletrônico, é necessário ter uma área de RH, é necessário de ter um financeiro, o jurídico, marketing, uma área de novos negócios, projetos. E é lógico que aí é agregado alguns pontos a mais, como você ter uma obrigatoriedade assim para chegar a um determinado ponto e nível, ter uma game office, né? Depois de uma game office, aí você consegue estruturar, entender aí... Explica para nós a game office, parênteses. Vamos lá. Game Office, hoje, uma organização de esporte eletrônico, ela pode optar pelo formato de Game Office ou Game House, né? Game Office, a gente pode falar resumidamente que é um local onde simplesmente o jogador vai bater o seu crachá para entrar, ele tem um horário de trabalho regulamentado, tipo 6, 8 horas de trabalho, né? Ele vai entrar e sair e volta para casa. E ele tem um modo também de Game House, onde ele trabalha, mora naquele local, ele faz tudo ali. Perfeito. E aí você... Aí começam os desafios jurídicos, né, Thiago? Porque assim, dependendo do modelo aplicado da equipe, se você tem uma game office, você tem um ambiente de trabalho. Então, dentro do ambiente de trabalho, você vai ter toda a questão natural de um escritório, controle de horário, normas, procedimentos, utilização de equipamentos e tudo. Quando a gente olha para a Game House, que é um outro tipo, uma outra forma de organização desses atletas, lá você tem eles full time, 24 horas dentro de Como funciona a Game House? A Game House é uma casa e os atletas moram, treinam e produzem conteúdo. Tudo é feito lá. Funciona muito, muito similar a uma concentração, né, de time de futebol, os alojamentos. E há os desafios jurídicos em o horário que começa o trabalho, o horário que termina o trabalho, que começa o descanso, o horário que ele está jogando, treinando profissionalmente, e o horário que ele está jogando de forma casual, né? Porque, assim, quem gosta de videogame vai treinar 8 horas e depois que acaba ele vai fazer o quê? Jogar o jogo, mas de outra forma. Né? Mas ele continua jogando. É que no início tudo é brincadeira, né? Assim, brincadeira entre aspas. Ele leva aquilo de forma sadia, como se fosse, mas depois, no fundo, ele vai ver o quanto aquilo pode o afetar, não só na sua saúde e em outras coisas. Por isso que aí é importante o lado jurídico e tudo muito bem alinhado para a gente não ter problemas futuros aí em ambas as esferas. É comum que o jogador ele também seja criador de conteúdo, assim, analogamente ao streamer? Normalmente, assim, é uma tendência. Tem acontecido bastante do jogador ele, né, se desenvolver, se tornar um pro player, que é um jogador profissional, que nós falamos. E como hoje a gente não tem uma idade limite, não existe um jogador que vai se aposentar com 50, 30, a gente não sabe hoje ainda
a idade do cenário, por ser novo tudo. Mas quando ele para de jogar, a tendência é ele se tornar um criador de conteúdo, né? Muitas vezes esse jogador, ele tem uma relevância muito boa, e o alcance, uma fanbase muito grande, e aí ele vai para o lado de criar conteúdo, onde as marcas aproveitam essa oportunidade, o espaço, tudo aquilo que ele conquistou para juntar. Certo. E como você poderia descrever, por exemplo, nesse cenário, as principais necessidades jurídicas, né? Tipo, que tipos de contratos, quais são as providências legais que você entende hoje que são essenciais, que não dá para não fazer, né? Que assim, não é algo, não é uma perfumaria, né? Como o Dr. já bem pontuou, a gente, assim, dá para ver o quão grande e importante, né, o jurídico dentro desse meio, como outros, mas eu falo que o ponto básico e principal é você ter um contrato muito bem claro para ambas as partes e seguro. Acho que o principal é esse contrato, e esse contrato pode ser desde do lado de um agenciamento de um atleta, um contrato específico para uma modalidade, um contrato específico para um patrocinador, um contrato específico para uma aquisição de um novo espaço para jogar. Assim, então, todas as áreas você precisa de ter um contrato muito bem elaborado para ter segurança, né? Tanto para os jogadores que muitas vezes não conhecem quais são os seus direitos, então aí que entra, né, o advogado para poder informar, você pode isso, você não pode aquilo, e a organização colocar ali quais são os seus deveres e obrigações e assim por diante. E, Tiago, a exclusividade, por exemplo, ela vai além da modalidade? As equipes, por exemplo, uma equipe, quando você forma, você quer o jogador para você exclusivamente, você faz um contrato nesse sentido, ou tem mais, tem uma liberdade maior em termos de, dentro desse ecossistema, né? Se ele pode transitar em outras modalidades com outras marcas, por exemplo, ou se isso seria incompatível. Como é que vocês, na prática, fazem isso? Olha, eu não vou dizer para você que não aconteça, mas normalmente é solicitado e é pedido em contrato que uma vez esse jogador sendo seu representante, né, você vai delimitar ali que dentro da modalidade dele, ele só pode jogar pela sua equipe, né, e também porque muitos dos campeonatos, através do desenvolvedor desse campeonato, ele não vai permitir que esse atleta transite entre outras organizações. Então, normalmente ele é fixo. O que pode diferenciar aí, talvez, é quando esse atleta também é um criador de conteúdo, e ali ele também atua mais como criador de conteúdo, podendo atuar para mais de uma marca, ou uma organização, representando mais de uma marca, por exemplo. Nesse caso, sim. Certo, certo. Tipo um ator convidado, né, que vai num programa de televisão participar, mas ele é contratado para novelas na outra emissora, mas ele vai eventualmente num programa de entrevistas de um canal concorrente, uma coisa assim, né? Vai fazer uma live com uma outra marca, mas não como jogador, né? Não como jogador, exatamente. Como streamer. Certo. Isso mesmo. Legal. E assim, como é que estão a gente nessa fase tão peculiar, tão difícil que é a pandemia, né? Quais são as perspectivas em termos de investimentos no Brasil? Como tem sido a posição dos patrocinadores, dos investidores, né? Se tem sido em função do grande desenvolvimento desse segmento, se a coisa continua aquecida, né? E uma outra curiosidade é se para eles a regulação chega a ser, a não regulação especial, a não existência de uma lei especial para esporte eletrônico, se isso chega a ser um problema, né? Se isso chega a dar insegurança jurídica, eu digo especialmente por parte de investidor estrangeiro, né?
que às vezes estranha quando não vê a coisa escrita no preto no branco. Quando a gente tem que fazer uma interpretação de um conjunto de normas, muitas vezes estressa o interlocutor estrangeiro. Eu não sei se eu consegui explicar para você a preocupação. Assim, quanto a essa parte de segurança, de ser lei ou não, eu acho que, como o doutor colocou, essa parte de propriedade intelectual, o jogo ter um dono, tudo isso é muito claro e está no papel, então já existem normas e regras, e tudo isso é muito bem seguido, né? O eSports, ele não é algo, assim, para muita gente ele é novo, mas existe já desde 72 uma primeira competição nos Estados Unidos, onde a premiação era uma revista, por exemplo. Então isso já é muito antigo. Porém, assim, nos últimos anos a gente vê o crescimento e a evolução, né? O lado empreendedor disso chamou muito a atenção, assim, não só das marcas, né, das empresas, e principalmente nesse momento de pandemia que os saltos dos números de faturamento cresceram assim de forma, assim, como você colocou, estratosférica, foi muito gigante. Eu acredito que realmente que é um caminho que não tem volta, né? O futebol, por exemplo, por mais que o eSports não tenha o alcance e o conhecimento dos esportes tradicionais como futebol, Fórmula 1, entre outros, tudo isso que aconteceu, os olhos que deixaram de estar em um local passaram a estar em outro, isso mudou de uma forma muito grande. A gente está falando aí de, né, como foi pontuado, premiações de 34 milhões. É falado que no Brasil, se os investimentos estão no momento, no estágio de desenvolvimento, que é pouco, para mim não é pouco, mas se continuarem assim, a gente vai falar que em 2022 a gente vai alcançar aí valores perto de premiação de Fórmula 1 e até Liga dos Campeões. Então, tem muita coisa acontecendo, assim, cada vez mais que esse ecossistema que mostrou, que se aprimorou e se desenvolveu de forma profissional muito rápida, cada vez mais a gente vai ver as pessoas acompanhando na televisão aberta a competição de esporte eletrônico, como hoje já existe. A gente pega o exemplo da nossa principal emissora do Brasil, que é a Globo. A Globo, principalmente, abriu grade de programação para transmitir game. Quando uma pessoa ia acreditar que isso ia acontecer, falar, bom, isso é brincadeira. Não é. A gente usa para falar que o joguinho é muito sério. Isso é muito sério. Quando a marca vê que tem uma pessoa e um time com fanbase ou relevância tão igual a um jogador de futebol, opa, tem algo diferente aí. O que está acontecendo? E é onde hoje o público, uma grande massa está do público consumidor está. Então aí faz com que toda a roda girar, né? As marcas precisam atingir esse público, precisam alcançar o público futuro, é o público que vai consumir, que consumia um produto, por exemplo, o Omo, que a minha mãe falava é o melhor lava-roupa do mundo. Pô, será que é mesmo? Será que o Omo vai continuar falando com a galera de daqui a 10 anos, 20 anos? Então essas marcas precisam estar presentes hoje num cenário que o jovem em si, vamos falar de 17 a 34 anos, a gente sabe que até 54 anos a gente tem várias réguas aí de jogadores, elas precisam se perpetuar, precisam continuar no mercado, né? E assim as coisas vão acontecendo. E assim, nesse cenário tão alvissaneiro, cheio de boas notícias, imagino que existam também as dificuldades, né? Você poderia descrever para nós, assim, que tipos de dificuldades são, em geral, enfrentadas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de você como um CEO, empreendedor, como você falaria sobre essa questão? Eu vejo que não existe até então, não existia, né, formação para, seja qual for a área dentro do esporte eletrônico. Não existia. Hoje o doutor se especializou, ele pode falar que não é especialista jurídico dentro do esportes, e isso é uma coisa que é necessária, né? Cada vez mais profissionais, o desenvolvimento de novos profissionais. Porque muitos desses hoje que atuam são entusiastas, né? Pessoas que, de certa forma, gostam muito, acompanham, sabem,
E são profissionais oriundos de outras áreas, marketing, comercial e assim por diante, e colocam todo o seu amor e o seu conhecimento para dentro desse ecossistema. Então, a profissionalização, como hoje já existem várias escolas, a gente tem aí a própria FIAP, a FIA, com cursos específicos para profissionais nessa área, então cada vez mais que isso surge é importante. Outra, acho que dificuldade é poder abrir espaço para cada vez mais, por ser um setor, acho que ainda elitista, não é qualquer jovem que consegue ter espaço, possibilidade de ter um computador e ali jogar, né, o jogo mais hypado, vamos dizer assim, o melhor jogo da atualidade, como Fortnite, que exige um hardware, um PC muito bom para poder jogar. Tudo bem que a gente tem hoje o Fortnite, o Free Fire, que alcançou, quebrou muitas barreiras, mas eu acho que é preciso ainda mais a gente poder começar a desenvolver desde lá do começo, como esse atleta precisa ser, se postar, falar, né, o comportamento, tudo isso é importante. E esse mercado de trabalho parece que está só em expansão, né? Porque todos os demais atores sociais que estão envolvidos, eu imagino que é uma oxigenação constante, né? De novas profissões e também de necessidade desses profissionais estarem qualificados, né? Estarem preparados para esses desafios, né? Exatamente. É preciso que... Desculpa, pode falar. Não, por favor, continue. Não, realmente, a demanda é grande, né? A demanda de desenvolvimento e de profissionalização, porque a gente tem casos de jogadores que se destacam. Teve um jogador de Fortnite chamado Zenon, de 9 anos de idade, brasileiro. Ele é um fenômeno. Jogador de Fortnite. O pai dele joga ao lado nas lives, ele acompanha o pai ali, faz a moderação do chat, né, para poder filtrar o que chega à criança, mas a gente vê cada vez mais casos como esse, então ele precisa de um desenvolvimento profissional, por mais que o pai esteja ali acompanhando ele, acho que o profissional, né, colocar, lógico, tudo no seu devido tempo, é importante ele ser desenvolvido de forma correta, o lado psicológico principalmente, né, que precisa, como ele vai lidar com as suas frustrações, né, com a derrota, porque não é um mundo só de vitória. É bonito, é gostoso, é apaixonante, é vibrante, competitivo, é maravilhoso, mas como qualquer outro, a gente tem os percalços por aí. Acho que eu tenho acompanhado algumas discussões e que acho que se pontuam justamente em relação à repercussão emocional, né, na formação de um jovenzinho, né? Aí quanto mais jovem, talvez mais vulnerável à exposição, às vezes, de uma jornada que não seja adequada, balanceada, né, com outras necessidades. Que eu acho que a profissionalização de um garotinho de 9 anos merece bastante cuidado, né? Porque ele precisa desenvolver outras habilidades também. Então, acho que é um desafio grande por parte da família, né? E o Estado acaba tendo algum papel nisso, porque se a família, às vezes, não consegue enxergar a necessidade de limites, entra o ECA, né? Estatuto de Criança e Adolescente, entra a legislação para poder proteger a criança enquanto vulnerável, né? Ele precisa ser blindado, né? Certamente. E porque acho que assim, pode falar. Só para pontuar, essa questão, por exemplo, do menor, ela é importante que os clubes verifiquem, porque você está com um atleta na fase de criação. É um cenário muito parecido aí quando você vai ver com o futebol. Você tem, por exemplo, modalidades onde a média de idade ela é muito baixa, né? Você começa, por exemplo, Fortnite, Free Fire. São médias de idade baixas, mas com talentos muito grandes, com capacidade de desenvolvimento e de atração de público, patrocínio e investimento grande. E as famílias começam a depositar nesse atleta de 13, 14 anos o desempenho e o sustento da família. Começam a já verificar o sucesso da família nessa criança.
Então, há uma responsabilidade, sim, dos clubes em como manter isso dentro de uma situação saudável, de um apoio psicológico nesse atleta, porque ele não é só um atleta, ele é um ser humano em formação. Então, há uma preocupação em formar um atleta, mas formar um ser humano também dentro de tudo isso. Então, as equipes precisam estar preparadas, esse olhar, e juridicamente já existem olhares para isso, né? Você já tem Ministério Público olhando para esse cenário, então é importante sim que tenha um controle, que os contratos obedeçam às questões de participação em competitivo ou não desses atletas, e que tenha também a questão do horário de treinamento, de participação, frequência escolar, você conseguir realizar isso, e aí adaptar também com os contratos de formação, né? Desenvolver isso da forma que a lei esportiva também já trata. Então, há uma responsabilidade grande aí dos clubes dentro de toda essa formação desse atleta. Será que nesse ponto faltaria uma regulação? A regulação, quando se espera uma legislação especializada, dizendo sim ou não para algumas questões, ou é da opinião de vocês que a legislação esparsa que existe hoje na questão desportiva, Estatuto de Criança e Adolescente, isso já colocaria os pingos nos is, por exemplo, num game office ou game house, eu vejo assim com preocupação as duas situações para uma criança de 9 anos, né? Sim, claro. Porque, por exemplo, o direito do trabalho, o Antônio Carlos, que é especialista, vamos pensar que o esporte profissional é uma atividade também com uma relação de trabalho, né? Independente de ser de emprego ou não. Então, Antônio, poderia falar um pouco sobre isso também, né? Porque penso que a legislação põe um sinal vermelho aí em relação à atividade em si, né? Como atividade profissional, né? Você não pode falar que você tem uma criança profissional de 9 anos. Sim, você tem algumas questões, por exemplo, quando a gente fala do esporte eletrônico, cria-se muito a discussão de novidade, né? É diferente, é novo, isso não existe nada parecido, então... Mas, assim, se a gente partir da criação, da essência dele, o esporte eletrônico, ele é um esporte. Então, se eu tenho prática competitiva, eu tenho características de esporte, eu consigo identificar ele como um esporte como qualquer outro. A forma de desenvolvimento dele é diferente. Ao invés de usar uma bola, eu uso um mouse e um teclado. Ao invés de eu ter um campo, eu estou dentro de um servidor. Mas ele é um esporte, ele tem características de esporte. E o seu praticante, ele tem características de atleta. Então, se eu já tenho isso, e eu tenho leis que preservam isso, e leis que disciplinam essas questões, é natural que eu utilize já essas leis e não crie uma lei diferente. Ele tem especificidades, existem especificidades, mas eu não consigo identificar questões tão críticas que eu tenha que criar um tratamento diferenciado para esse tipo de prática. Então, você vai ter na legislação esportiva a regulamentação do atleta em formação, você vai ter a regulamentação do atleta amador, do atleta profissional, e aí cabe a adaptação dessa legislação que já existe dentro desse cenário que está em desenvolvimento. Então, é esse olhar que eu acho que é o principal, que eu entendo que é o principal para trazer segurança jurídica para as relações, trazer segurança jurídica para o desenvolvimento das questões. Porque é muito fácil, eu faço essa relação com o futebol, porque é a mesma coisa. É a criança que sonha em jogar no Corinthians, é a criança que sonha em pôr a camisa do Flamengo. Hoje a criança quer ter uma camisa de um time de esportes. Hoje ela quer ser streamer da Loud. Vamos pôr aí o foco de criação de conteúdo. Quer ser streamer dos grandes. Isso. Então ele tem esse sonho, né? E muitas vezes esse sonho não está linkado com regulamentação e com formalização dessa prestação. Então, é o atleta que uma camisa para ele já basta. É um atleta que se colocar o nomezinho lá da organização na frente dele do Twitter e ele vai bater 40 mil seguidores, é o que ele quer.
Então, é uma responsabilidade grande, sim, que os clubes precisam observar, porque não é só lidar com a sua equipe, com o seu atleta, né? Existe a responsabilidade do cenário. Cada vez que ele faz algo que prejudique um atleta, que prejudique a formação e prejudique a cadeia, por exemplo, de organização do cenário, ele prejudica o ecossistema como um todo. Então, essa visão no início, onde a gente pode falar que está no início de algumas questões jurídicas, não observá-las, você pode gerar um prejuízo grande para todo o ecossistema do esporte eletrônico. Eu imagino que as marcas, os grandes patrocinadores, investidores, devam se preocupar bastante com essas questões, né? Porque isso pode gerar responsabilidade econômica, mas também há toda uma responsabilidade social, né? Na questão da reputação da marca, né? Da relação da marca com a sociedade, como ela se comporta eticamente. Então, acho que é um desafio bastante intenso, né? Para que a gente não tenha situações aí, que essa discussão me fez lembrar aquele incidente trágico no clube, no Flamengo, né? Daquelas crianças todas naquele me veio a palavra... né? No container, né? No container, né? Me veio a palavra armazenamento, num container. Aquilo é uma coisa assim de uma barbaridade, de um negócio tão... Então, acho que colocados nas devidas situações, né, a gente tem que pensar que tem que ter muito cuidado para que não se vá com muita sede ao pote, né? Porque assim, é tão palpitante, né? Eu vejo quando vocês falam, né, o Thiago contando de toda a empatia que se tem com a questão própria da profissionalização, né? É até uma coisa natural, né? Daquele que vai se aperfeiçoando, como eu vejo muito a coisa do jogador que quer ser um grande nome, né? Então, mas vamos ver quais são os aspectos que a legislação coloca como parâmetro. E aí, falando da legislação, eu volto a uma pergunta que eu formulei, mas que eu queria até pedir um parâmetro do tempo para a Soraya, se ela puder me mandar uma mensagem, que eu não sei agora porque o meu relógio está adiantado, como é que nós estamos com o tempo. Mas eu gostaria de voltar à questão da regulação, não regulação, e pedir para o Antônio comentar sobre as áreas do direito que são aplicáveis a esse sistema do esporte eletrônico, né? A pensar, por exemplo, dos princípios do direito desportivo, né? Que seriam diretrizes. Quais seriam as diretrizes, assim, em linhas gerais, que você poderia descrever para nós, que não somos especialistas, para entendermos os caminhos que já existem e que, se no seu entender, são satisfatórios, né? Se um plus, uma legislação especializada, seria hoje essencial, ou se, na verdade, do jeito que nós estamos agora, já se resolve bastante a situação de forma satisfatória. Quando a gente fala do esporte eletrônico, né, direito do esporte eletrônico, estudo efetivo do esporte eletrônico no direito, você tem que compreender o esporte eletrônico como um sistema multidisciplinar, né? São várias áreas do direito que se comunicam com o universo do esporte eletrônico, com a legislação do esporte eletrônico. Então, quando a gente fala de esporte eletrônico, tem algumas disciplinas que são essenciais, por exemplo, direito do trabalho, por conta da relação dos atletas e toda a gama de contratações, o direito desportivo, que na compreensão do esporte eletrônico como verdadeiro esporte, a utilização da letra esportiva nessas questões são importantes.
propriedade intelectual, porque existe muita questão envolvendo não só o relacionamento com a desenvolvedora, mas o relacionamento com as marcas, né? Hoje são marcas que patrocinam atletas, que patrocinam clubes, tem as próprias marcas e produtos criados pelos clubes que necessitam de proteção, e é algo que é importante para os clubes, porque é uma fonte de receita, a venda de produtos, camisa, uniforme, boné, o que seja, a utilização das marcas, né, nas streams, nas live streams, né? Então, isso é importante. Contratos, porque todas as relações realizadas dentro do esporte eletrônico são feitas por contratos, e são essas, né? A multidisciplinaridade do esporte eletrônico é uma junção de vários elementos do direito adaptados a esse cenário, né? Falando sobre regulamentação, nós temos hoje a legislação esportiva, ela é possível de se utilizar, de se adaptar, a moldar as questões do esporte eletrônico. Talvez algumas questões poderiam ser tratadas de forma individual, mas pela peculiaridade do esporte eletrônico, mas também por algumas questões que a própria legislação esportiva precisa se atualizar. Então, não diretamente ligada ao esporte eletrônico, mas ligada ao esporte como um todo, onde se beneficiaria também o esporte eletrônico. E quando a gente fala de regulamentação do esporte eletrônico, existe projetos de lei em discussão, acho que o mais famoso é a PL 383, que fala sobre a regulamentação do esporte eletrônico, mas ela não é uma PL que entra especificamente nessas questões. Ela não trata sobre o universo do esporte eletrônico, ela tem alguns problemas na sua concepção, ela deixa de lado um personagem que é muito importante, que é a desenvolvedora. Então, por aí, ela já começa a ter problemas, porque quando ela não traz a desenvolvedora para dentro da organização do esporte eletrônico, ele tira o principal personagem, ele tira a capacidade de desenvolvimento do próprio esporte. E essa PL, ela fala especificamente que o esporte eletrônico é considerado esporte e que o atleta é considerado atleta. Não vejo a necessidade de você ter uma lei dizendo isso, por todos os elementos e por todas as concepções de criação e de identificação do esporte eletrônico. Então, além de alguns problemas políticos que existem dentro dessa criação legislativa também, mas aí seria uma outra live, certeza. Assim vocês nos deixaram curiosos. Tem muita coisa envolvida. Verdade. E em relação a essa questão dessa correlação das áreas, o que, Antônio, você poderia dizer para os colegas em relação às áreas, os desafios para a advocacia, né, nos esportes, né, que é a expressão, o jargão que vocês usam para descrever o direito do esporte eletrônico, né? Tem muitos desafios, tem muita discussão jurídica, é uma área que ela é muito, muito constante, ela muda de várias formas, então você tem relações jurídicas que são criadas a todo momento, porque você tem uma situação que ocorre, você tem um novo jogo saindo, você tem a desenvolvedora alterando todo o plano de jogo e o regulamento, você tem a desenvolvedora alterando o jogo em si. Então, é muito dinâmico. Então, atuar no esporte eletrônico é algo muito dinâmico. E precisa entender não só a parte jurídica, mas você precisa entender o negócio, você precisa entender o jogo. É importante você entender como é o funcionamento da competição, como é o funcionamento do jogo, entender os jogos novos que saem, como vai ser desenvolvido o mercado competitivo, como que a desenvolvedora está pensando nessa parte de competição. Então, entender o jogo, entender a forma como ele se desenvolve é essencial para atuar nesse cenário. Realmente, existe um ponto que eu posso colocar, por exemplo, a gente está desenvolvendo um projeto que esse projeto vai no âmbito de ter um filme que vai ser lançado, e esse filme a gente vai tentar lançar esse filme dentro de um servidor de um jogo. E aí, para você poder transmitir esse filme dentro de um jogo, aí você tem que ter autorização não só da propriedade intelectual do filme, de toda a trilha sonora do filme,
dos exibidores, né, do distribuidor, aí você vai ter que ter permissão do jogo, é toda uma cadeia ali envolvida que, se não tiver muito bem amarrada, vai por água abaixo. Então, eu vejo que o campo de preocupações jurídicas é bastante extenso, né? São relações complexas, interconectadas, né? E que demandam uma pluralidade, uma multidisciplinaridade de conhecimentos, né? Assim como no Fashion Law, do direito digital, a gente não tem um direito só envolvido, né? São vários direitos envolvidos e acaba despertando a necessidade de um especialista que tenha uma visão mais abrangente, ou seja, saia do papel do especializado, né? Porque ele tem que se especializar, mas num contexto de uma gama de direitos bem maior, né? É um desafio bastante intenso aí para a advocacia, e também penso que para cada advogado que está se enamorando aí desse tema. Eu gostaria de me despedir, nós estamos chegando no final, agradecer bastante a presença do Tiago, do Antônio, agradecer a oportunidade propiciada pela Soraya, pelo apoio da Thaís. Então, desejo a vocês muita saúde e muito obrigada por terem nos acompanhado.